Maravilha. Bom estar na presença do Senhor. Bom estar diante de Deus. Mas eu tenho algo no meu coração para compartilhar com os irmãos. Mas antes disso, vamos fazer as ofertas. Você que trouxe a sua oferta, nós temos, você que trouxe em espécie, está aqui o gasofilácio. É bem próximo da escada aqui, você pode depositar ali no momento que você precisar e puder. Para quem precisa dos meios digitais, estão aqui, né? Você pode fazer via Pix, depósito, transferência, o jeito que você desejar. E eu oro para que Deus abençoe a sua vida. Porque, na verdade, se estamos aqui, é porque alguém custeia isso. É óbvio que, em primeiro lugar, por causa de Deus, mas também por causa da generosidade dos irmãos e da contribuição que eles fazem. E o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios que Deus abençoa aqueles que o fazem de coração, em verdade, sem troca, sem negociações. Deus abençoe aqueles que o fazem assim. Então, Deus abençoe a sua vida que tem nos ajudado até aqui. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar pelos irmãos que ofertam, aqueles que contribuem com o coração nessa casa. E, Senhor, eu sou grato por eles. Sou grato pela vida deles. Sou grato, Senhor, porque o Senhor tem provido todos os dias. Por conta disso, estamos aqui. Por conta disso, estamos com os nossos projetos sendo alinhados. Por conta disso, estamos fazendo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. E eu te peço, Pai, que os abençoe no nome de Jesus. Que a sua graça continue sendo multiplicada sobre cada um deles, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, hoje nós temos algumas coisas para falar. Talvez eu não fale tudo que eu anotei. Vou ter que fazer algumas coisinhas aqui, porque nós temos ainda muita coisa a ser feito. Mas há uma coisa nisso tudo que eu gostaria de enfatizar. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Sim ou não? Por causa de Jesus. Um dia Jesus nos alcançou e nós fomos encontrados por Ele. Nós nos aliançamos com Ele. E esse aqui é o nosso símbolo da aliança, está por aqui. Mas sobre todas essas coisas, há algumas coisas que precisamos ser. Ninguém, ao aceitar Jesus, logo de imediato, se torna o mais perfeito seguidor. Mas existem alguns requisitos que nós precisamos ter. Jesus ordenou aos seus discípulos que eles saíssem pelo mundo e formassem discípulos de todas as nações. Então, essa foi a grande comissão. Vocês saiam e formem discípulos. E a gente vai passando por esses anos todos da história da igreja e nós vamos vendo discípulos sendo formados. É bem verdade, alguns são mais discípulos dos seus pastores do que discípulos do próprio Cristo. Essa é uma verdade. Mas o anseio de Cristo continua sendo gerar na sua igreja um coração de discípulo. O que é ser discípulo? Nós já falamos algumas vezes, mas só para a gente contextualizar o que nós vamos falar. Jesus, ele fez o seu período de discipulado, né, no judaísmo. E tem uma história na Bíblia que fala um pouco disso, que ele, aos 12 anos, foi apresentado ao templo, e ali ele falava algumas coisas que impressionavam os sábios e aquelas coisas todas. Então, ali Jesus teve
a sua formação executada diante dos rabinos, diante dos sábios daquele tempo. E não mais do que isso, Jesus começou, então, a partir daí, formar os seus discípulos com a sua história, com a sua vida. É lógico que a Bíblia dá um salto, né, dos 12 aos 30, ela dá um salto aí. Mas Jesus começa, a partir do que nós lemos, a formar os seus discípulos. O primeiro momento, ele aparece diante de Pedro e André e chama: olha, vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens, e tal, e assim por diante. Você conhece tudo isso muito bem. Jesus reúne 12 discípulos e eles começam a ser forjados, a ser formados, segundo quem? A imagem do próprio Cristo. Então, desde o início, a intenção de ser igreja é de ser discípulos. Obrigado, filho. É de se tornar discípulos, à semelhança do Mestre. Ser discípulo é literalmente isso. A palavra discípulo, ela se origina do talmide, ou do talmidim, que é exatamente a cópia do seu mestre. Para você entender melhor, não é apenas aprender os ensinamentos do mestre, mas é se tornar igual. Então, ser discípulo não está baseado naquilo que você apenas aprende. E lembre que eu disse, apenas aprende, porque aprender é necessário. Não é somente isso, ser discípulo é se tornar igual, semelhante. Então, tem algumas coisas que eu gostaria de conversar com os irmãos, e eu quero ler aqui em João, no Evangelho segundo João, capítulo 8. Enquanto você abre, eu pego meus equipamentos aqui para poder enxergar melhor, né? João, no capítulo 8, verso 31. Havia uma disputa. Jesus estava pregando a respeito do reino, e havia ali alguns fariseus, alguns conhecedores da lei, e aí Jesus tem um diálogo com alguns deles, que acreditaram em Jesus. Irmãos, hoje eu vou ter que tomar um pouquinho mais de água do que o comum. Então, aguente aí. Essas mudanças de tempo não estão fáceis para ninguém. Versículo 31 diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram o pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam eles. E disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Amém? Depois, se você quiser continuar lendo, fique à vontade. Você pode continuar lendo o texto. Mas eu li esse trecho, tem muitas coisas que a gente gostaria de falar, e há muita mensagem que sai desse texto. Porém, há duas coisas que eu queria apresentar aos irmãos aqui. Primeiro, havia um grupo de pessoas que eram religiosos,
que ouviram a palavra de Jesus e creram nele. Ouviram e creram. Portanto, Jesus diz uma palavra para eles: olha, se vocês permanecerem em mim, firmes na palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então, além de crer, para ser discípulo, precisa permanecer. Um dos requisitos essenciais para a vida do discípulo é a sua permanência. Permanecer no quê? Na palavra, no conhecimento. Conhecer a Deus. Lá em Oséias 6,3, a gente usa sempre esse texto, eu acredito que seja isso. Se eu estiver errado, depois vocês procurem aí. Mas diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quer dizer, não basta apenas ter aquele primeiro contato do conhecimento, de sentir a presença, há uma necessidade de prosseguir em conhecer. Então, eu anotei algumas coisas, e eu queria reforçar, e talvez você já conheça plenamente tudo isso. Mas as características verdadeiras de um discípulo. A primeira delas é um coração discipulável. Uma das primeiras características de um discípulo. Um coração discipulável. E o que é isso? A gente, quando se ingressa nesse evangelho do reino, ou é ingressado nele, há uma necessidade de se despir de tudo que nós conhecemos e acreditamos. Porque agora é uma nova fé, é uma nova vida. O fato é que quando nós nos convertemos ao Senhor, nós levantamos a mão e dizemos: Jesus, eu te aceito. Nós chegamos com todas as cargas culturais que temos, com o que os nossos pais nos ensinaram, com as coisas que nos foram faladas, com o que as pessoas à nossa volta nos ensinaram. Nós viemos cheios de vícios, cheios de costumes. Então, primeira coisa, um coração discipulado precisa se despir de tudo aquilo que ele verdadeiramente conheceu. Você não vai ficar indouto de uma hora para outra, você não vai ficar vazio na mente de uma hora para outra, mas você precisa começar a colocar a palavra e o seu conhecimento paralelo e começar a desconstruir tudo aquilo que foi construído na sua vida ao longo dos tempos. Alguns, no caso, desde a sua infância. Então, para ser discípulo, eu preciso ter um coração discipulável. Coração discipulável não é apenas isso. Coração discipulável é uma pessoa sedenta por aprendizado, por conhecer ao Senhor. Tem um texto, eu não vou ler, mas eu vou citar. Quando Jesus ele retorna para Jerusalém, ele encontra Maria e vai na casa deles para dar a eles, conversar com eles um pouco. E Marta, você conhece a tão famosa história de Maria e de Marta, ou de Marta e Maria, né? E a Bíblia diz que Maria estava ouvindo o mestre discursar, falar a respeito do evangelho do reino, e Marta estava ocupada com seus afazeres. Está lembrando da história ou não? Nós já falamos bastante dela aqui. E, em determinado momento, Marta se ira um pouco pelo fato de Maria estar assentado aos pés de Jesus, enquanto ela está lá ralando. Talvez esse sentimento tenha sido próprio do coração de alguns de nós durante muito tempo. E ela está ali um pouco irada com tudo isso, e ela vai questionar ao mestre a respeito disso, e diz: mestre, não te incomoda, você não se incomoda de ver a minha irmã aí aos teus pés, te ouvindo, enquanto nós estamos trabalhando na cozinha, estamos ajeitando tudo para que vocês sejam bem recepcionados? São boas intenções, são ótimas intenções, mas
Jesus disse para Marta: olha, Marta, você está fazendo tudo isso, mas Maria escolheu a melhor parte. Ser discípulo de Jesus requer que você sempre escolha a melhor parte. Isso não significa desprezar as necessidades. Isso não significa abandonar os afazeres por completo, porque há uma necessidade de que sua casa esteja limpa, que as coisas estejam bem organizadas, mas indica sede de conhecimento. A oportunidade de estar na presença de Jesus talvez seja única. Então, enquanto há a possibilidade de estar e de aprender, eu preciso estar. Eu preciso querer aprender. Hoje você tem nas tuas mãos a disponibilidade de aprender. E talvez seria injusto eu perguntar para você quanto tempo você leu hoje, porque você acabou de acordar, talvez você não leu muito tempo hoje. Ou talvez nem tenha lido. Mas conhecer a Deus é uma necessidade de quem quer ser discípulo. E eu vou dizer a vocês, assim, Jesus diz umas coisas muito fortes aqui, com relação a ser discípulo. E ele começa falando com esses fariseus, com esses irmãos, que se diziam filhos de Abraão, de se vocês permanecerem em mim, a minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Ou seja, há uma necessidade em vocês, de conhecer e permanecer. Há uma necessidade em vocês. Vocês já creram, acreditaram em mim, agora vocês precisam permanecer na palavra. E vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Há uma necessidade de estarmos com os nossos olhos atentos a tudo aquilo que as Escrituras dizem com relação a Jesus. E tudo aquilo que nós pudermos conhecer com relação a Ele está na palavra, e a partir dela nós somos libertos pela verdade que conhecemos. Então, ser discípulo precisa ter um coração discipulado. É discipulável. E ter um coração discipulável são todas essas coisas que eu já disse. E mais uma coisa. Nesse desejo de aprendizado, há uma questão muito interessante, que é a submissão. Submissão a quê? Submissão a Deus, sim, é uma submissão a Deus, mas também aos seus irmãos. Porque eu não aprendo a ser discípulo de Jesus apenas com submissão a Deus. De vez em quando a gente usa até alguns textos bíblicos, né? E a gente fala, melhor ouvir a Deus do que os homens. Dentro do nosso mundinho, dentro da nossa bolha, nós estamos convictos de algumas situações, então nós queremos ouvir Deus, e isso não é ruim. O ruim era querer ouvir Deus, mas não querer ouvir os homens. Em alguns aspectos, é lógico que é melhor que os homens se calem aos seus ouvidos. Mas nós aprendemos Cristo na vida do outro. Nós aprendemos a respeito de Jesus na vida do outro. Então, submeter-se a Deus é excelente, mas a submissão a Deus também implica submissão aos homens. Entenda bem isso. Não significa que você vai ouvir qualquer tipo de pessoa. Mas quando você identifica na pessoa a semelhança de Cristo, a partir daí você começa a ouvi-la. Não ouvi-la cegamente, mas ouvi-la. Equiparando tudo às Sagradas Escrituras, equiparando tudo aquilo com que você aprendeu a respeito de Jesus, sim, julgando todas as coisas, mas sendo submissas a elas. O grande problema do ser humano, um grande problema nosso, que nós até entendemos a submissão a Deus. Mas quando se trata de submissão aos homens, nós não queremos. Porque se submeter aos homens significa para nós, na nossa visão, tornar-se inferior. E quando a gente fala de submissão, não indica se tornar inferior,
mas se colocar debaixo de uma determinada missão. Então, é óbvio que você só se submete àqueles que têm missão. Aqueles que verdadeiramente têm a missão. Aqueles que verdadeiramente se colocaram diante de Deus, se tornaram amigos de Deus, que se tornaram discípulos de Deus, a esses vocês se submetam. Paulo fala a respeito de sujeitar-se uns aos outros. E eu pensei muito a respeito de estar sujeito aos outros. Faz parte de um coração discipulado estar sujeito, discipulável. Eu vou mudar algumas vezes isso, mas tudo bem. Entenda que é discipulável. Mas faz parte de um coração discipulável se sujeitar aos outros. Se sujeitar é, de vez em quando, você ir contrário às suas próprias vontades. Isso é se sujeitar. Estar sujeito a alguém é fazer ou aceitar aquilo que você julga que seria dispensável para você. Estar sujeito a alguém significa ser ofendido. Estar sujeito a alguém significa não ter o seu ego massageado. Então, se sujeitar está muito além daquilo que a gente apenas entende. Mas pensa assim, você vive em uma comunidade, né? Alguns em outra, mas em uma comunidade onde nós chamamos de família de fé. No meio da família de fé, sem a sujeição, é impossível uma relação. Na família de fé, se você não se sujeitar, é impossível que haja um verdadeiro relacionamento. Então, veja bem, o coração, o que precisa ter no coração discipulado, a humildade de se sujeitar àquilo que talvez você não concorde, aquilo que talvez não seja a sua linha de pensamento. E eu não estou falando de se sujeitar a coisas que não são bíblicas, que não são do cristianismo. Pense que nós nos tornamos discípulos daqueles que são discípulos de Cristo. Em tese, nós somos discípulos diretamente de Cristo. Mas todos os discípulos de Cristo são discípulos de alguém. Paulo diz aos irmãos assim, olha, vocês me imitem-me, porque eu imito a Cristo. Então percebe que Paulo dizia aos seus discípulos, vocês precisam ser igual a mim, porque o que eu faço é imitar a Cristo. Então, pensa nisso, nessa qualificação de um coração discipulável. Porque tem certo tipo de atitudes que eu vou constranger você a ter, que talvez você não queira ter. E um coração discipulável, ele vai julgar a situação e entender que aquilo vem de Deus para o seu coração. Lucas, capítulo 6. Capítulo 6 de Lucas. O versículo 40. Olha o que Jesus diz, o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Isso faz parte da submissão, uma vida em submissão. Há um outro texto, nós falamos sobre, que está em João 14,
versículo 15. O verdadeiro discípulo, característica de um discípulo verdadeiro, ou de um coração discipulável, é a obediência. Quando a gente fala de obediência, logo a nossa mente remete a obedecer a Deus. Mas a Bíblia me ensina que há algo mais ainda. Obedecer a Deus é o ápice, é o lugar mais alto. Mas Paulo ordena vocês, a nós, a sermos submissos, obedientes aos nossos líderes, aos nossos pastores. Isso está fora da moda. Aliás, o evangelho quase como um todo está fora da moda. Porque a gente preza por uma obediência ao que Deus diz, mas a gente também esquece que Deus escolheu pessoas para estar ao nosso lado, nos ajudando a ser conduzidos na presença dEle. Então, veja o que Jesus disse. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, a obediência é um símbolo de amor a Deus. Obviamente, Jesus está falando a respeito dos seus próprios mandamentos, mas a obediência em si é um símbolo de amor. Quando você ama, a Deus, tudo aquilo que Deus ama, você ama. Quando o seu coração ama Jesus, tudo aquilo que Jesus ama, você ama. Então, a característica de um coração discipulado é um amor extremo, a ponto de obedecer sem questionamentos. E talvez isso seja um pouco duro para a gente, né? Talvez isso seja um pouco difícil para a gente. Eu sei que se a gente entrar pelo lado humano das questões, quando a gente coloca um pastor no meio da jogada, um líder no meio da jogada, nós entramos pelo lado humano das questões. Mas entenda que Deus se move através da vida daqueles que estão à sua volta. Entenda que Deus se move na vida daqueles que Ele colocou para te ajudar a crescer. Eu sempre cito isso aqui nas mensagens, quando falamos de comunhão, de uma canção que cantamos, que Tu és Jesus, o amigo verdadeiro que temos conhecido na vida dos meus irmãos. E essa é uma verdade absoluta para o reino. Nós conhecemos Jesus na vida dos meus irmãos e através delas. Então você me ensina aquilo que é ser de Cristo, o como ser de Cristo, o que faz, como agradar a Cristo. Então veja bem, primeiro, o amor é algo indispensável para um coração discipulável. Então, se vocês amam, vocês obedecem. A obediência, ela é uma imagem que nos dá clareza que temos ou não um coração discipulável. Eu não estou aqui querendo julgar nenhum de vocês. E nem colocar nenhum tipo de julgamento. Eu estou dizendo essas coisas para que você olhe para dentro de si e entenda o teu coração. Com a finalidade de que, entendendo o seu coração, você se torne verdadeiramente um discípulo do Senhor. Eu não tenho interesse que você seja os meus discípulos. Mas eu quero que você realmente se conecte a Jesus de tal forma que você seja a semelhança dele e possa trazer o reino do Senhor aonde você estiver caminhando, andando, vivendo ou se relacionando. Então, a minha intenção nessa manhã é que você apenas se confronte.
Eu não estou pregando porque conheço a vida de vocês ou queira dizer qualquer coisa que vai impulsionar vocês de alguma forma ou constranger vocês. Eu só estou dizendo algumas coisas que eu tenho visto na palavra que são qualidades que saltam na vida daqueles que são discípulos do Senhor. E quando eu olho para a igreja como um todo, nos dias de hoje, eu vejo uma grande necessidade de um coração discipulável, de alguém que queira de fato se submeter, se sujeitar, de alguém que realmente queira uma vida perseverante, de que queira viver obediência e realmente deseja, anseie por essas coisas. Então, o que eu estou dizendo aqui não estou a fim de julgar você, mas eu quero que você olhe para dentro de você. Quando ministramos a ceia, nós citamos o versículo de Paulo em 1 Coríntios 11, que diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, essa é a nossa função. Se nós nos examinarmos segundo as verdades que temos em nós, nós seremos realmente a imagem e semelhança daquele que nós precisamos imitar. Então, ser discípulo de Jesus requer isso: submissão, perseverança, sujeição, obediência. Outra coisa interessante é semelhança. A característica de um discípulo verdadeiro de Jesus é semelhança, uma das características. Romanos 8, 29. Romanos capítulo 8, versículo 29, diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O apóstolo Paulo está dizendo assim que aqueles que ele conheceu de antemão e os chamou e os trouxe para perto, ele diz como um propósito de ser semelhantes a seu Filho. Deus nos chamou para ser semelhança de Cristo. Deus nos chamou para ser iguais a Cristo. E o que Jesus tinha, que nós ainda não temos? Ou melhor, talvez a pergunta ao inverso seria a melhor forma. O que nós temos que Jesus tinha? Porque, na verdade, pouco em nós se assemelha com Jesus. Nós estamos em construção, eu sei. E eu sei que você não vai se tornar semelhante a Jesus amanhã. Eu sei que não vai se tornar semelhante a Jesus a partir dessa palavra, dessa mensagem. Mas um verdadeiro discípulo busca com toda a fome ser igual ao seu mestre, ser semelhante a ele. Então, uma característica visível de um verdadeiro discípulo do Senhor é a sua semelhança com ele. Lembra de Pedro? Mesmo pecando, mesmo fugindo, quando eles capturam Jesus e levam Jesus para o julgamento, para ser julgado, algumas pessoas seguem Pedro e diz: Pedro, você estava com ele, não? Ele diz: não conheço esse homem. Você estava com ele, sim, até o seu jeito de falar é semelhante ao dele. A sua forma de ser. Você é igual a ele, Pedro. Você é discípulo dele. Semelhança. Em Antioquia, quando o evangelho estava sendo pregado, a Bíblia declara que lá pela primeira vez os discípulos foram reconhecidos, foram chamados cristãos, ou seja, pequenos cristos, porque viram neles a semelhança de Jesus.
Um verdadeiro discípulo carrega em si a semelhança de Jesus. Eu não estou falando de ser perfeito, mas eu estou falando da sede e fome de fazer tudo aquilo o que o meu mestre, o que o seu mestre fazia. Sede e fome. Um verdadeiro discípulo tem sede e fome de ser igual. Eu anotei aqui depois, não era nem o tópico até agora, mas tudo bem. O verdadeiro discípulo tem sede e fome. Anseio pela presença. Eu vejo que nos últimos tempos, esse item está em falta. A gente fala de avivamento e aguardamos um grande avivamento. Antes do grande avivamento, nós aguardamos um avivamento neste lugar. Nós esperamos que Jesus visite de uma forma tão forte que a gente não consiga mais sair deste lugar. Alguns meses atrás, em Ausma, um grupo de jovens começaram a adorar ao Senhor. Não sei se ali era centro de convenções, uma capela, né? Ali em Ausma, na escola. E eles começaram simplesmente a cantar. E Deus começou a manifestar no meio deles. E eles ficaram durante horas, dias, em adoração, em louvor ao Senhor, na oração e na palavra. Só há um meio de atrair a presença de Deus. Jesus diz: aqueles que têm sede serão fartos. Sedes de justiça, diz o texto. Mas a Bíblia também, como um todo, fala a respeito de ter sede e fome do Deus vivo. E eu imagino que se você realmente vir para as nossas reuniões com sede de Deus, a presença de Deus virá. Jesus, a palavra diz assim, através dos profetas: buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Isso é uma promessa de Deus ao seu povo. Sede e fome da presença. Essa é a característica de um verdadeiro discípulo de Jesus. Infelizmente, nos últimos tempos, nós vemos que as pessoas não têm tanta sede, tanta fome. E eu não estou falando porque a igreja tem muita gente ausente, não estou dizendo isso. Porque estar também não significa, não é símbolo de pessoas sedentas. Mas porque a nossa busca por eles é menor. A nossa busca é muito pequena. Nós gastamos mais tempo com aquilo que nos favorece, aquilo que nós queremos, com as nossas mídias digitais, com os nossos afazeres, com as nossas coisas. Mas lembra de Marta e Maria? Nós deixamos de escolher a melhor parte. Característica de discípulo verdadeiro: sede e fome. E eu vou ter que correr aqui. Uma outra característica de verdadeiros discípulos: renúncia. Aqui havia vários versículos que eu anotei, mas entre eles está Lucas 14, do 26 ao 33. Não vamos ler, depois você pode ler em casa. Mateus 10, 38. Jesus, ele fala que se você quiser vir após ele, você deve pegar a sua cruz e segui-lo.
Esse é um dos textos. O outro texto diz assim, que se você não deixar pai, mãe, filho, irmão, enfim, seus parentes todos, por amor a Jesus, você não é digno de Jesus. Eu não estou dizendo que você deve desamparar ou desqualificar de vez a sua família, não é isso. Mas nada pode ser mais importante na sua vida do que Jesus. Nem seu filho, nem as suas necessidades. Nada pode ser mais importante do que Jesus. Jesus deixou bem claro na sua palavra. Se você não deixar pai, mãe, irmão, por amor dele, você não é digno. Eu sei que é difícil. A renúncia não é algo fácil. A gente não consegue renunciar o tempo, que seria teoricamente o mais fácil. O nosso próprio tempo. Renunciar pai, mãe, por amor de Jesus. Renunciar filho para aqueles que são pais, por amor de Jesus. Jesus diz, vocês serão os discípulos se assim fizerem. Outra característica de um verdadeiro discípulo. Todo verdadeiro discípulo do Senhor é testemunha dele. Não existe possibilidade de ser discípulo e não testemunhar do que ele é e fez. A Bíblia diz que vocês são cartas de Deus. Não dá para ser discípulo de Jesus e não anunciar as suas maravilhas, as suas obras. Eu ia gastar um pouco mais de tempo nisso, mas não dá para gastar tempo nisso. Mas fica a dica. Há uma frase que a gente usa costumeiramente aqui, que é a frase de Agostinho, e diz assim, evangelize o tempo todo. Se necessário for, use as palavras. A sua vida precisa ser o evangelho explícito, pregado em todo o tempo. Essa é a característica de um verdadeiro discípulo. Então, só recapitulando. Depois eu encerro com Gálatas. Coração discipulável, submissão, perseverança, obediência, semelhança, sede e fome, renúncia, testemunho. E por último, fruto do Espírito. Ser discípulo de Jesus e não ter fruto do Espírito é impossível. Você pode ser religioso. Você pode vir para a igreja, cantar as nossas canções, cantar com os irmãos, orar e adorar a Deus. Mas se tudo isso não gerar em você o fruto do Espírito, está em Gálatas, né? Capítulo. Qual capítulo? As irmãs estão bem alinhadas com Gálatas. Eu vou encerrar por aqui, irmão. O fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Gálatas 5:22. Alegria e paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu te pergunto, você é discípulo do Senhor? Eu sei que todas essas coisas ainda são incompletas em nós. Mas ao menos o Espírito Santo está tendo a possibilidade de gerar tudo isso em você?
Se você olhar para 10 anos atrás, você consegue ver a mesma pessoa ou você, de fato, já foi modificado pela palavra? Talvez a minha oração nessa manhã seja semelhante à oração de Jesus, né? Jesus disse que eu oro para que vocês sejam purificados na verdade. E ele diz assim: a minha palavra é a verdade. Se você se converteu há muito tempo, já caminha com Cristo há muito tempo, mas o Evangelho de Cristo não tem produzido algo diferente na sua vida, então você precisa rever esse Evangelho. Porque talvez seja o seu Evangelho e não o de Cristo. Amém? Espero que você saia daqui refletindo sobre essas coisas. Eu não tenho interesse hoje de trazer um belo sermão a você, mas o meu grande interesse aqui nesta manhã é que aquilo que nós refletimos nessa manhã transforme a sua vida, te ajude a caminhar em Cristo, te ajude a ser reconhecido como um verdadeiro discípulo dele. Amém? Pai Santo, eu oro para que essas verdades estejam em nós. Talvez não seja tão empolgante ouvir, Jesus. E de fato não é. Mas que seja transformador ao refletirmos sobre a Tua palavra. Oro para que essa palavra que tem os seus efeitos mais profundos, que ela entre no coração de cada um de nós e nos transforme. Queremos ser igual a Ti, Jesus. A Tua palavra diz que nós seremos transformados até que sejamos a semelhança de Cristo. Então faz em nós, ó Deus. Gera em nós o desejo dessa transformação, dessa mudança. Faz em nós, gera em nós o desejo de ser modificados e transformados até o ponto de não nos reconhecermos mais. Transforma o coração de cada um de nós. Senhor, nós queremos ser o reflexo do Teu reino, por onde andarmos. Nos capacite a isso. Em o nome de Jesus, Senhor. Amém.